E Luiz Fux tomou posse hoje e já dá para dizer que temos uma ala de saudosistas da gestão Toffoli. Gilmar Mendes, por exemplo, saiu em defesa do ex-presidente do STF e disse que a gestão dele na presidência da corte foi revolucionária. Toffoli deixa o cargo após uma gestão marcada por polêmicas, como o inquérito das fake news. Para Gilmar Mendes, o período Toffoli colocou a Suprema Corte na vanguarda do combate à desinformação e às fake news. Vou ler aqui as mensagens na íntegra. Veja só. A gestão do ministro Toffoli no STF foi revolucionária. 1. Destravou a pauta do plenário, ampliando a colegialidade nos julgamentos virtuais. Temos hoje o menor acervo dos últimos 24 anos. 2. Colocou a Suprema Corte na vanguarda do combate à desinformação e às fake news. 3. Fortaleceu o diálogo e a harmonia entre os poderes em momentos críticos da nossa democracia. 4. Permitiu que o judiciário brasileiro respondesse aos desafios da maior pandemia do nosso século. Essa é a postagem do ministro Gilmar Mendes. E aí, Fiuza, concorda com essa avaliação feita aí pelo ministro? Não, e nem o Gilmar acredita naquilo que ele escreveu, né? E para pegar 2 pontos, né? Foi exatamente o contrário. A gestão do Toffoli seguiu contra a harmonia entre os poderes, né? O STF fez política contra o governo Bolsonaro, ostensivamente. Embora a postura pessoal do Toffoli, em determinados momentos, tenha sido até, de fato, mais diplomática em relação à figura do presidente do que alguns outros, como Gilmar, como Barroso, como Celso de Mello, né? De fato, o Toffoli, como postura pessoal, foi mais comedido, mas a gestão dele foi uma declaração de guerra ao governo federal, né? Foi uma perseguição que todos viram, né? Uma perseguição flagrante a apoiadores, até a parlamentares ligados ao governo federal. Então é falso, é o oposto disso, né? Foi uma gestão para desarmonia entre os poderes da República. E foi, em relação a essa questão da liberdade de expressão, etc., foi uma lástima, né? Foi um desastre, porque, de fato, esse inquérito das fake news, ele, como já disse seu próprio colega Marco Aurélio Mello, é um inquérito do fim do mundo, que não se justifica. E, no entanto, se você pensasse assim, não, ele foi instaurado ali naquele início, deu um pouquinho ali botou a gasolina nesse fogo autoritário, nessa tentação, né, desses juízes que são meio vestais ali com aquelas togas e tal, censurou a revista Cruzoé e fim de papo. Nada disso. Nada disso. Ele ficou mais de um ano aí, ainda está aí, né? Inclusive, é um inquérito que o próprio Marco Aurélio também disse isso, né? Assim, com diplomacia, mas disse isso para nós aqui nos Pingos, né? Bom, quando é que esse inquérito será entregue, então, ao Ministério Público? Ele já apurou o que ele desejava apurar? O inquérito serve para isso. Mas não, esse inquérito não serve para isso. Esse inquérito é uma chantagem ambulante, né? Esse inquérito é lá para o Alexandre de Moraes decidir invadir casa de quem ele queira invadir, para prender quem ele queira prender, sem provas, para calar quem ele queira calar. Então é uma tragédia e a gente espera que a gestão do Luiz Fux, de fato, como disse muito bem a Ana Paula, não há necessidade de tanta retórica, né? Eu só queria registrar que esse trecho agora que a gente viu do novo presidente Fux, esse é muito animador, de fato, porque ali sim ele faz uma declaração muito firme contra essa exorbitância das funções do STF, do Judiciário como um todo, mas do STF em particular. É um pronunciamento corajoso. Ali, sim, ele está dizendo que o tal ativismo judicial tem sido levado o STF a um protagonismo negativo. Isso é muito importante. Agora, fora isso, que eu me referi ao comentário da Ana, é que é preciso austeridade. Eles são juízes, eles são julgadores, né? Qual é o compromisso que ele tem que firmar ali? É com a legalidade, com o Estado de Direito, né? Com a Constituição Federal.
Não precisa muito mais do que isso. Então, eu vi, por exemplo, Vitor, ali uma plataforma de gestão, digamos assim, do ministro Fux, né? Eu vou priorizar a defesa do meio ambiente, o combate à corrupção e a digitalização. Isso, sabe, isso não é plataforma de vereador, entende? Não tem... Como assim priorizar o combate à corrupção? É o presidente da máxima corte judiciária brasileira. Evidentemente que o combate à corrupção, né, será diuturno, né, em qualquer gestão séria do Supremo Tribunal Federal. E a defesa do meio ambiente, mas como assim? O meio ambiente como prioridade em detrimento de quê? Então não é por aí. Mas eu acho que tudo bem, eu acho que são tentações ali que eles têm, né? De fato, eles têm sido muito, muito instigados a ser histriônicos, né? A falar demais, e eu acho que o mais importante veio agora, nesse segundo trecho do depoimento dele, contra o ativismo judicial, que inclusive contempla a questão do inquérito das fake news. Isso, de fato, é um sinal muito positivo que nos dá o novo presidente Luiz Fux. Fala, Zé Maria. Olha, Fios, esse debate do ativismo, ele tem os dois lados aí. E o ministro Luiz Fux deu o lado do Supremo Tribunal Federal. Eu mesmo aqui questionei a deputada Bia Kicis, que foi ao Supremo Tribunal Federal contra uma decisão do Congresso. E dizendo a ela, mas não era você que questionava o ativismo judicial, a força do Supremo, questiona o Supremo, agora vai lá no Supremo para decidir um assunto da Câmara dos Deputados, né? Então, o que existe é isso mesmo. O Supremo se transformou no muro das lamentações dos políticos. Então, se perde uma votação, ela agora tem 3 câmaras. Uma, a Câmara dos Deputados, outra, o Senado, né, que geralmente é a Câmara Revisora, e agora tem a terceira, que é o Supremo Tribunal Federal. Sempre é assim. Uma lei, para ficar madura, aplicável, boa, ela tem que passar pelo judiciário. Mas as questões que estão indo de forma prematura, antecipada, como disse o ministro Luiz Fux, para o Supremo Tribunal Federal, tem 2 vertentes. Primeiro, reforçam, valorizam o Supremo, colocam o Supremo numa posição superior. Mas depois provoca desgastes e provoca um desvio na função do Supremo Tribunal Federal, que é de avaliar, analisar e guardar a Constituição, ou seja, ser o guardião das decisões constitucionais. Acho que o Constituinte... Eu conversava com o doutor Esper, um advogado de São Paulo, e o doutor Esper dizendo que o grande erro foi permitir que o Supremo Tribunal Federal fosse uma vara originária, ou seja, que pudesse iniciar um processo no Supremo Tribunal Federal. Tinha que começar em outras instâncias e, se houver vamos dizer, um atrito constitucional, aí sim iria ao Supremo Tribunal Federal. Eu vejo há muito tempo isso, que eu chamo de parlamentarização do Supremo Tribunal Federal. Tudo vai para o Supremo. Eu tenho até uma frase. Antigamente, tudo aqui acabava em pizza. Agora, tudo acaba no Supremo Tribunal Federal. É o momento dos discursos, é verdade, de emoção, com o presidente citando o Khalil Gibran, esse poema bonito sobre os filhos, né? Vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da vida, da ânsia da vida e tal, uma coisa pessoal ali. É um momento de emoção e de frases, mas por baixo guardam as ideias, né, dos ministros e do novo presidente do Supremo. Devo dizer também que na gestão de Dias Toffoli houve mudanças no regimento interno, houve mudanças na postura do Supremo e reduziu e muito o poder do presidente do Supremo. A pauta, por exemplo, agora muito assunto indo para o plenário virtual, diminui muito a possibilidade do presidente dirigir a pauta total do Supremo, porque o relator pode levar o assunto para o plenário virtual, né? Então, é um Supremo diferente. Mas eu espero que o Supremo continue, como diz a Ana muito bem, guardando a Constituição, as leis. Ninguém, como pensam os ministros, acredita na possibilidade de que Deus ungiu a cabeça desses senhores e disse, os senhores são especiais e vão ser ministros do Supremo. Não, são humanos. Tem até um texto meu que fala exatamente de que os ministros pensam que são Hermes, né? É aquele que falava com Deus e tinha a missão de trazer aos mortais o que eles deveriam pensar e o que Deus pensava.
Não é verdade, o Supremo não é assim, mas está sendo levado a essa condição. Diga, Ana. Vitor, mais uma vez, eu deixo aqui renovada a esperança, porque essa declaração do Gilmar Mendes elogiando a gestão de Toffoli só mostra mais uma vez como estão desconectados da sociedade, né? Tanto Gilmar Mendes quanto o ministro Dias Toffoli com essa gestão, no mínimo, desastrosa, né? Que eu acho que colocou uma mancha perigosa na corte mais alta do país, que aqui a gente sempre fala, né? Nós respeitamos as instituições brasileiras e assim devemos fazer, mas devemos sim, né? Como até uma obrigação civil de criticar e apontar os erros dos membros dessas instituições. Eu queria deixar um apelo ao novo presidente do Supremo Tribunal Federal para que a nossa a corte mais alta do país, né, o STF, agora volte a ter a sua importância na esfera republicana que nós temos, até no próprio sistema de freios e contrapesos, onde as casas legislativas têm que legislar, o executivo executa, e a nossa Suprema Corte e o Poder Judiciário, eles apenas julgam, e o STF que fique ali contido na esfera constitucional. Eu faço votos também de que a nossa mais alta corte pare de colocar nas suas pautas assuntos como saquinhos de pipoca em supermercados, ou saquinhos de pipoca em cinema e saquinhos de plástico, né, em supermercados, e volte a debater exatamente o que ele disse aí, o ministro Fux, agora na cerimônia de posse, o combate à corrupção. Aí o Zé me corrija se eu estiver errada, mas dentro do foro privilegiado, acho que foi uma só condenação, Zé, do STF até hoje na esfera da Lava Jato? É isso, Zé? Foi uma só. O Meura, que morreu de Covid, logo depois. Aí você vê, uma condenação em quantos anos de Lava Jato, né? 6 anos aí dentro da Lava Jato, vários políticos de vários partidos aí já indiciados e nada acontece, tudo morre ali no Supremo quando se trata de foro privilegiado. Então eu espero que o ministro Fux ele retome, né, esse importante julgamento aí na esfera da Lava Jato ali no plenário, e que a gente mostre, né, comece a mostrar mais uma vez para o mundo que o Brasil não parou no combate à corrupção, não, apesar da desastrada e desastrosa administração ali, podemos dizer, a presidência do ministro Dias Toffoli, que em vários momentos atropelou a Constituição e deixou que outros ministros ali atropelassem também a nossa Constituição.